Olá pessoal, começando a nossa Hora da Magia, momento de falarmos sobre a arte da transformação, que pode ajudar você a transformar a sua vida. E nós utilizamos como fonte energética para os nossos rituais de magia elementos que venham da natureza, como conchas, cristais, pedras, ou de repente os elementos terra, fogo, água e ar também são excelentes fontes de energia. Ou podemos fazer magia utilizando a energia que vem dos planetas. Sol e Lua também são considerados planetas na astrologia, mas Marte, Vênus, Plutão, Urano são excelentes fontes de poder. E tem também as divindades, deuses e deusas podem nos conceder energias específicas para utilizarmos nos nossos rituais e nos nossos feitiços, encantamentos também. Hoje eu vou falar de uma deusa que eu gosto muito e que tem muito a nos ensinar. Estamos fazendo uma série sobre divindades aqui no nosso programa Hora da Magia e chegou o momento de falarmos sobre a deusa Atena. Atena ou Palas Atena, na mitologia grega, é filha de Zeus, o deus dos deuses, com uma deusa também incrivelmente sábia chamada Metis, a deusa da prudência. O mito conta que bem antes de Zeus casar-se com Hera, a rainha do Olimpo, ele se relacionou com Metis, deusa do raciocínio e da prudência. Metis teria ajudado inclusive Zeus a vencer o pai dele, o titã Cronos, na guerra entre deuses e titãs. Ela ajudou dando para ele toda a estratégia. E aí, num dado momento, Zeus começou a ter medo de criar uma dependência em relação à deusa Metis, de necessitar dela ou dela, com a sabedoria que tinha, superá-lo. Então ele decidiu aniquilar o problema e ao mesmo tempo ele ambicionava a sabedoria da deusa Metis, ter esta sabedoria para si. Então o que ele fez? O mito diz que Metis tinha o poder, da metamorfose. Ela conseguia se transformar naquilo que ela quisesse. Zeus ficou desafiando ela a se transformar numa coisa, depois na outra e depois na outra, e Metis ia mostrando para ele o quão capaz ela era de fazer isso. Num determinado momento, Zeus, o deus dos deuses, desafia ela a se transformar numa coisa bem pequenininha, diminuta, como uma gota d'água, e Metis mostra para ele que ela tinha esta capacidade e se transforma numa gota de água. Aí o que Zeus faz? Ele pega ali o dedinho, encosta na gota d'água e põe dentro da boca. E nisso ele engole Metis, ele internaliza Metis, pensando, pronto, agora ela não poderá se tornar uma oponente minha no futuro e agora eu terei esta sabedoria comigo. Mas acontece que Metis estava grávida. Ela teria uma filha com Zeus, que seria a deusa Atena. E Zeus não sabia, começou a sentir uma dor de cabeça incrível, mas uma dor de cabeça dia após dia. Você sabe que na mitologia tudo é possível, né? Então Zeus pediu para Hefesto, que já tinha surgido nesse ínterim, filho dele com a deusa Hera. Zeus já estava aí no seu novo casamento, então ele pede para Hefesto ver o que estava acontecendo, que ele estava com aquela tremenda dor de cabeça. Hefesto, deus da metalurgia, dos artefatos, das armaduras, das ferramentas, pega um machado e dá uma machadada na cabeça de Zeus, tá? E aí eles ficam perplexos, todos os deuses, porque da cabeça de Zeus sai uma mulher armada como uma guerreira, fazendo uma dança primitiva. Era Atena. E naquele momento os deuses ficam todos surpreendidos e até Hera, que era a mais nova esposa de Zeus,
fica surpreendida. Nossa, ele não precisa de uma mulher, de uma deusa, nem para gerar, até isso ele pode fazer sozinho, porque ela não sabia desse histórico, né, do relacionamento anterior de Zeus com Metis. E aí naquele momento nasce Atena, e ela é levada para viver no Olimpo, junto dos outros deuses. Com o passar do tempo, Zeus vai percebendo o quanto Atena é racional, analítica, sábia e até fria do ponto de vista emocional. Atena consegue analisar as coisas sem se envolver emocionalmente e sem sofrer por elas. Você sabe que na mitologia romana também existe uma divindade, tal como Atena, só que ela é chamada Minerva. Então, no sincretismo, Minerva e Atena são a mesma deusa. O símbolo de Atena é a coruja. A coruja é o animal da deusa. E a coruja, né, ela vira a cabeça dela, né, 360 graus, e aí isso mostra a capacidade que ela tem de analisar a todas as coisas, olhar todas as coisas de um modo completo, tá? E é isso que Atena nos ensina, inclusive, a gente analisar as coisas do ponto de vista do todo, né? Enxergando com totalidade, tá? É uma deusa que representa a filosofia, o conhecimento, o estudo. Então, tudo que é ligado à intelectualidade, a gente pode relacionar com a deusa Atena. Inclusive, podemos fazer também rituais para que ela nos ajude a compreender sobre temáticas que a gente de repente tem dificuldade, ou para a gente se sair melhor nos estudos, em algum concurso, alguma prova que você precisa se sair bem para você conseguir uma permissão, uma documentação. Atena é a deusa que você pode recorrer. Mas também quando você precisa desenvolver uma boa estratégia para conquistar alguma coisa, você também pode recorrer a essa divindade. Eu costumo dizer que um cristal que nós podemos relacionar com Atena dentro do universo cristalino é a sodalita, que é uma pedra azul, né, com riscos brancos, lindíssima e muito fácil da gente encontrar, que tem a ver justamente com a questão do raciocínio lógico. Tal como a deusa Atena, a sodalita é um cristal que acalma as nossas emoções, serena a gente, para que nós possamos analisar as coisas com estratégia, com raciocínio, sem colocar as emoções em jogo. Então é um cristal que podemos relacionar à deusa. Na mitologia tem um episódio muito conhecido que é a briga, a disputa, na verdade, entre Atena e Poseidon. Poseidon, deus das águas, dos mares. Eles estavam numa competição porque ambos queriam se tornar protetor da cidade de Atenas. As cidades todas já tinham o seu deus, a sua deusa madrinha, né, que protegia ali cada cidade, mas a cidade de Atenas ainda não tinha. Aí os dois deuses entraram em disputa para poder ver qual deles seria o protetor, digamos, o padroeiro da cidade de Atenas. Cada um tinha que dar um presente à cidade. E aí as pessoas iriam votar, né? Em qual deus, qual deusa, na concepção de cada um, deveria se tornar o padroeiro da cidade. Poseidon pegou o seu tridente, direcionou lá na Acrópolis, lá no alto, e fez com que o chão se abrisse e surgisse uma fonte d'água. E ele presenteou o povo ateniense com aquela fonte. Atena, ela tocou a terra e fez brotar uma árvore aos pouquinhos, né? Surgiu um brotinho, foi desenvolvendo e tornou-se uma árvore de oliveira. Árvore que produz a azeitona, né? E esse fruto dele é extraído o azeite, né? É preparado o azeite. O azeite que tem muitos benefícios para a saúde, inclusive. E aí o povo tinha que votar. E a maioria votou em Atena
para se tornar a protetora da cidade de Atenas, porque a fonte que Poseidon fez ali emergir não ia servir de muita coisa, porque era a fonte de água salgada. E a água salgada já tem por demais, né, ao redor da Grécia e nos entornos, né? Se fosse uma água potável, né, que eles pudessem ingerir, teria sido uma melhor escolha. Então, o que acontece é que Atenas se tornou a protetora da cidade de Atenas. E a cidade foi, na verdade, um marco do ponto de vista intelectual, né? A destacar aí Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Que passaram, viveram nesse local, dentre outros, né? E ali se tornou o berço cultural da nossa civilização, inclusive. Bom, Atena então é a deusa que a gente pode recorrer até para nos dar ideias boas de como agir em relação a algo, insights quando for necessário, tá? Inspirações, nós podemos recorrer a ela. Agora tem uma coisa, a mitologia destaca que a deusa Atena, ela é protetora dos heróis, então ela não gosta não de quem só fica de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Não adianta você pedir a Atena que te abençoe com algo que você precisa e você não correr atrás disso. A deusa certamente não vai te auxiliar. Então, por ser aquela que protege, que ajuda os heróis, né? Na mitologia grega ela fez isso com vários deles, né? Dentre eles o Odisseu, né? Na história conhecida como a Odisseia. Então, ela protege aqueles que estão indo para a luta, enfrentar os dragões que a gente se depara na vida, os monstros, né, marítimos, tal como Odisseu teve de enfrentar. Então, ela é uma deusa que ela se identifica com aqueles que guerreiam, que batalham, que vão à luta, que se dedicam, que ficam pensando, planejando, raciocinando. Então é necessário ser uma pessoa que persista nas coisas e que persevere. Se você é do tipo que não entra em batalhas, que só quer as coisas do ponto de vista facilitado, né, que busca coisas pelas quais você possa ter resultados com facilidade, e não está disposto a lutar, não está disposto a batalhar, não está disposto a se desenvolver, a se superar, Atena certamente não é a deusa certa para você pedir por auxílio. Agora, se você é uma pessoa corajosa e está disposta a batalhar por aquilo que você quer, aí sim, tá? Atena é uma deusa que certamente vai se identificar com você, porque as deidades elas nos ajudam através da identificação. É importante você tocar o coração, né? De um deus, de uma deusa, o emocional dele, né? Mostrando por que você precisa daquela ajuda, conseguindo deixar isso claro para que de repente você possa obtê-la, tá? E Atena se identifica com heróis, com guerreiros, a começar que é uma deusa guerreira. Mas diferentemente do seu irmão Ares na mitologia, o deus da guerra, Ares, filho da rainha do Olimpo, Hera, com Zeus, o deus dos deuses, é uma divindade brutal. Então Ares, né, é o deus da guerra, ele quer guerrear, né, porque está sempre com uma espada, com algum armamento, com escudo, sempre pronto para a batalha, mas ele quer guerrear por carnificina, pelo prazer do combate, de vencer o oponente, de derrubar o outro, mesmo que isso não represente necessariamente um grande ganho para a comunidade. Já Atena é uma deusa que, por mais que seja guerreira, para ela não é a brutalidade o que importa, mas é assim, se não conseguirmos resolver as coisas de uma outra forma, por vias diplomáticas, aí sim vamos à guerra. Mas antes disso, se conseguirmos resolver de um modo político, equilibrado e diplomático, é por essa via, tá? Agora, Atena resistia ao combate, só ia em último caso, mas quando entrava para guerrear, trazia o troféu da vitória para casa. Isso porque em muitas representações, imagens antigas, a gente vai ver até estátuas de Atena segurando uma deusa pequenina sobre a mão, a deusa Nike,
Nike é a divindade da vitória. E é desse nome que a Nike inspirou-se, tá, para utilizar aí, né, na sua marca de artigos esportivos, tênis, roupas e por aí vai. Então, Nike vem da antiga deusa da mitologia grega Nike. E aí o que acontece? Atena porta Nike consigo, uma outra divindade ligada à vitória. Então, quando você precisar sair vitorioso em relação a algo, você pode recorrer a Atena, né, pedindo que ela te dê a estratégia e que Nike abençoe você com a vitória, com a conquista. Mas aí, voltando às azeitonas e à oliveira e ao azeite, você sabia que essa é uma oferta que você também pode fazer a deusa Atena? Um pratinho com algumas azeitonas, tá? Regue com azeite e você pode até libar o azeite. O que é libar? A libação é quando a gente verte um líquido, de repente numa tigela, no solo, em algum local, e esse fiozinho daquele líquido é um ato devocional que você direciona à divindade. Então nós podemos verter vinho aos deuses, cada divindade tem a sua oferta, água, tá? E no caso de Atena, você pode verter um fiozinho de azeite em algum local como um ato devocional à deusa. As divindades, elas não precisam da energia dos alimentos, incensos, ervas, pratos, nada disso. Na verdade, tudo isso é simbólico e é como se fosse um ato para demonstrar o nosso carinho e acessar o deus ou a deusa em questão. Então, libar o azeite ou colocar um pratinho com azeitonas, tá? De repente acender uma vela para a deusa Atena, são maneiras aí de acessá-la. Vela, a branca, nós podemos acender para qualquer divindade, mas de repente uma vela também azul, azul claro, representando a capacidade de acalmar os pensamentos e de raciocinar com fluidez, tá? É uma cor de vela que nós podemos aí utilizar para a deusa Atena, o azul claro, tá? Então, assim, qual é o arquétipo das pessoas regidas por Atena? À nossa volta, são pessoas que são racionais, podem até ser tidas como frias pelos outros. Os outros podem julgá-las como se fossem pessoas frias. Não são tão afetuosas, não demonstram tanto carinho, amor, afetividade, mas são pessoas extremamente expressivas. São líderes por natureza. Não fogem do combate, muito pelo contrário, mas são pessoas que buscam resolver as coisas na base da conversa e com diplomacia. São estratégicas, são analíticas e são bem providas do ponto de vista intelectual, tá? Então são pessoas que são intelectuais e que conseguem demonstrar isso em reuniões, em apresentações e defender muito bem aquilo que pensam. Possuem facilidade também de aprendizado. Se tiverem que escolher entre sucesso na carreira ou no amor, certamente são pessoas que preferem a questão da carreira. São boas mães, mas são mães que são dispostas a ensinar, a educar e que não deixam o filho fazer tudo o que quer e não são tão afetuosas na demonstração do sentimento na família, mas são aquelas que são tidas como se fossem pilares, que carregam ali o casamento, a família e que todo mundo precisa dela para poder tomar a decisão, tá? Então, basicamente, assim são as mulheres e, por que não, também os homens regidos aí por essa divindade que é Atena. E aí na mitologia grega a gente viu no início que Zeus, o deus dos deuses, morria de medo da mãe de Atena, Metis, de repente superá-lo em questão de sabedoria, de força, de poder. Por isso ele tenta resolver o problema. E aí quando surge Atena, ele também temeu isto. Mas Atena, aos pouquinhos, foi se tornando a fiel escudeira de Zeus, o deus dos deuses. Então, Atena passa a ajudar Zeus nas tomadas de decisão, a mostrar para ele os viés das coisas, aquilo que ele não estava vendo, ensina ele a colocar tudo na balança, ver os prós e contras e se torna uma espécie de conselheira
do Deus dos deuses. E aí nós temos algo, né, um fenômeno na mitologia que é tido como arquétipo que a gente chama de filha do pai. Então, Atena se torna a filha do pai, a queridinha que está ali sempre próxima do pai, sendo bajulada por ele e com um vínculo forte. A gente já viu, né, dizeres que meninos, né, filhos geralmente são mais ligados à mãe, meninas, filhas são mais ligadas ao pai. A gente não pode fazer disso uma regra, mas Atena certamente representa o arquétipo da filha do pai e com isso ela passa a apoiar Zeus ao invés de ser um problema para ele no futuro, tá? Então, gente, essa foi a mitologia da deusa Atena e uma forma de apresentar para vocês um pouco mais sobre essa divindade que você pode recorrer no seu dia a dia para que ela ajude você a planejar melhor os seus propósitos, as conquistas que você deseja e por aí vai, tá? Então, para você que está vendo aí no YouTube, conta para mim o que você achou dessa divindade, se você já recorreu a ela alguma vez ou se recorrer, deixa aqui para mim depois a experiência que eu quero saber, tá? E você que está acompanhando pela televisão, pegou esse conteúdo no meio, gostaria de ver na íntegra ou quer assistir de repente vídeos onde eu falo sobre as outras divindades? Nesse momento estamos falando de deusas da Grécia Antiga, mas depois a gente vai recorrer aos outros panteões, tá? Então, se quiser assistir os vídeos na íntegra, vai lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial. Aproveite e se inscreva, deixa o seu like lá nos vídeos, os seus comentários, ativa o sininho para você poder receber notificações cada vez que a gente subir vídeo novo por lá, tá? Bom, eu também quero comentar com vocês que ano passado eu lancei o livro Segredos da Paranormalidade pela Madras Editora. Um sucesso! O livro, né, ensina você a não só identificar os seus dons psíquicos, como também a desenvolver habilidades paranormais através de diversos exercícios. E para você que gosta de magia, também tem muitas dicas de magia psíquica que você pode fazer, todas explicadinhas lá no livro. Se você quiser adquirir os seus segredos da paranormalidade, é só você acessar ao site astraltv.com.br. Aí você vai na nossa lojinha virtual, já adquira o seu e eu envio para a sua casa com uma mensagem bem bonita, ali autografado e também com um marcador de páginas lindíssimo, tá? Então vamos desenvolver os nossos dons, bora desenvolver a nossa paranormalidade, porque ela pode livrar você de várias roubadas, tá? E também pode ajudar o seu dia a dia a ser mais fluido, a se proteger para não entrar em nenhuma cilada, não fazer nenhum negócio ruim, entender onde você está pisando, com quem você está lidando, quais são os perigos que te rodeiam. Então, a paranormalidade todo mundo tem. E aí, se você souber quais são os seus dons e habilidades, vai ficar mais fácil de desenvolvê-los e de lapidar tudo isso, ok? Então, astraltv.com.br, você adquire lá o seu livro Segredos da Paranormalidade. Eu também quero te convidar a me seguir no Instagram, hein? Se não estiver seguindo, siga lá, @EduScarfon. Então, gente, está acabando o nosso programa de hoje, mas eu quero te convidar a ficar ligadinho aí nos próximos episódios da Hora da Magia, que nós vamos falar sobre outras deusas, tá? Depois vamos falar sobre outros panteões e aí quando finalizarmos a série sobre deusas, vamos começar a falar sobre os deuses. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, bênçãos brilhantes, né, da deusa Atena na sua vida e a gente se vê no próximo programa. Até lá!